Eu vou usar as anotações que eu fiz na primeira aula, igual eu fiz na aula passada, tá? Então, boa noite, começamos a gravação. Como eu disse, eu vou usar as anotações da aula anterior, tá bom? Que já estão prontas. E hoje a gente vai discutir a, a função degrau e o segundo teorema do deslocamento para o cálculo para a resolução de problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui. Vamos lá. O aplicativo hoje está meio louco da cabeça, assim, não está funcionando muito bem, não. Tive problemas no primeiro horário com ele, mas acho que as anotações que estão aqui vão funcionar bem. Essa aula de hoje é sobre o estudo dirigido que eu dei para vocês na sexta-feira da semana passada, tá? Os vídeos que eu mandei na sexta passada falavam exatamente da função degrau e do segundo teorema do deslocamento. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é um resumo, é mais uma utilização da função degrau do segundo teorema, mas a parte mais técnica, a demonstração das propriedades, vocês podem encontrar nos vídeos que eu mandei para vocês na sexta-feira da semana passada, no estudo dirigido de sexta-feira da semana passada. Está lá no SIGA, tudo bem? Então vamos lá. O que é a função degrau? Para que ela serve? A função degrau é uma maneira de você escrever sinteticamente funções definidas por parte. Nem tão sinteticamente assim, mas para além disso, você acaba tendo que se preocupar muito mais com a transformada de Laplace da função degrau do que com a transformada de Laplace das outras funções. E simplifica muito usar a anotação das funções degrau quando você vai utilizar a transformada de Laplace, tá? Então, tá aqui, você imagina o seguinte, uma função definida por partes, uma função que tem uma descontinuidade de tipo salto, como essa do gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Você tem dois pedaços do gráfico. Você tem esse primeiro pedaço F1, você tem esse segundo pedaço F2, eles estão separados. Eles estão separados aqui, ó, nesse ponto A de descontinuidade. Tá? Essa função f é definida por partes dessa maneira. F de x é igual a f1 de x, se x for menor do que zero, maior do que zero e menor do que a. E f de x é igual a f2 de x, se x for maior ou igual a a. Tá bom? Então, por exemplo, se você quisesse calcular a transformada de Laplace de uma função f de x como essa, você teria que calcular a transformada de Laplace pela definição, considerando o primeiro intervalo, e aí seria uma integral ordinária, como nós conhecemos, uma integral, né? Uma integral definida. E aí a segunda parte, você teria que dividir o problema em duas partes. Quando você emprega a ideia da função degrau, você tem a possibilidade de evitar esse tipo de problema de cálculo da transformada de Laplace através da definição, tá? Porque aí o problema da separação você resolve uma única vez, quando você calcula a transformada de Laplace da função degrau, e depois você só usa esse resultado, tá? Então, o que é essa função degrau? Função degrau é também chamada função de Heaviside, tá? Na verdade, uma função descontínua, tipo essa, só que mais simples. A função degrau é essa que está definida aqui, ó. Deixa eu fazer um adendozinho aqui, ó. Uma caixinha para ela. Essa daqui é a definição da função degrau, ó. E esse aqui é o gráfico dela.
Então, a função degrau é uma função constante por partes, só que ela é zero quando o valor da variável estiver entre 0 e A, e 1 quando o valor da variável for maior ou igual a A. Ah, aqui é o ponto de descontinuidade dessa função degrau. Tá? Note aqui o gráfico. Para ter entre 0 e A imagem da função é 0. Para ter maior do que A imagem da função é constante igual a 1. E aqui fica a principal característica da função degrau e como ela pode reescrever essas funções que apresentam descontinuidade de tipo salto. Toda função com uma descontinuidade de tipo salto pode ser escrita dessa forma como aparece aqui, em termos dessa função degrau. Então, a função f de x, que era definida por partes assim, ela pode ser escrita em termos da função degrau como essa combinação que eu coloco aqui abaixo. f1 de x, a primeira parte, menos a função degrau UA, que é onde tem a descontinuidade, vezes a função f1 de x, mais a função UA de x, vezes a função f de 2 de x. O que essa função degrau faz? Veja bem, quando você multiplica a função degrau por qualquer função, a função degrau multiplicada por qualquer função vai anular tudo que for antes do ponto A, e o que for depois do ponto A permanece a mesma coisa. Então, quando você faz esse produto aqui, ó, UA vezes F1 de x, para os valores de x menores do que A, isso daqui vale zero. Por quê? Porque a função UA para valores de x menores do que A é igual a zero. Então, isso daqui é zero vezes F1, independente de qual seja o valor de F1, isso aqui vai ser zero. Agora, quando T ou quando X for maior do que A, isso daqui vale 1. Então, essa diferença para T, para X maior do que A, essa diferença vale 0. Então, sua função f de x para x menor do que A, vale f1 de x, porque isso daqui é 0, isso daqui também é 0. Agora, para valores de x maiores do que A, isso daqui é 0. E isso daqui passa a valer 1. Porque aí fica o A de x, para x maior do que A, vale 1. 1 vezes F2, 2 de x. Há ainda outras maneiras de você empregar essa função degrau para escrever essa função f de x, conforme estão escritas aqui. Mas aqui é meramente uma manipulação algébrica da expressão de cima. Nessa segunda linha, eu coloquei o UA de x em evidência, então ficou aqui F2 menos F1. Nessa outra expressão, eu coloquei o F1 em evidência, então ficou 1 menos o A de x vezes F1, mais o A de x vezes F2. Mas a principal característica que eu quero chamar a atenção de vocês em relação à função... A principal não. Uma outra característica que eu quero chamar a atenção de vocês em relação à Heaviside, ou a função degrau, eu já mencionei agora há pouco. Graficamente falando, suponha que você tem aqui uma função f, tá? Definida para t maior ou igual a zero. Quando você multiplica a função f pela função de Heaviside, igual eu fiz aqui, ó, o a vezes a função f de t, o que acontece? Tudo que você tinha antes do a, deixa eu fazer uma marcação aqui, ó. Tudo que você tinha antes do A foi anulado. Tudo que você tinha antes do A, que é esse pedaço de gráfico aqui, foi anulado. E você ficou com esse pedaço de gráfico. Agora, uma coisa mais interessante acontece o seguinte. Se você multiplicar a função degrau, o A de t, pela função f transladada, quando você calcula f de t menos a, você pega o gráfico da função f e translada para a direita. Ah, aqui eu estou admitindo que é positivo, certo? Então, quando você calcula f de t menos a, você pegou o gráfico inteiro da função f e transladou para a direita. Ao multiplicar
pela função de Heaviside, pela função degrau, você anula tudo que vem antes do A. Então, quando você faz f de t menos a vezes o A, você pegou esse gráfico, exatamente esse gráfico que está mostrado na primeira figura, e transladou ele para a direita. Então, esse ponto aqui, ó, deixa eu desenhar de vermelho. Esse ponto aqui corresponde a esse ponto aqui, ó. Todo o gráfico dessa primeira figura foi deslocado para cá. É diferente dessa situação. Nessa situação, você anulou a imagem da função para todos os t's menores do que a. Essa imagem aqui corresponde exatamente a essa imagem aqui. Mas quando você translada a função e depois multiplica pela função de Heaviside, aí o que você tem é anula tudo que tem antes do A, mas o gráfico da função f continua todo esse pedaço que você tinha aqui. Bom? E por que essa propriedade é importante? Essa propriedade é importante porque nós vamos utilizá-la no que a gente chama de segundo teorema do deslocamento, que é esse teorema extremamente importante e útil que eu vou mostrar aqui para vocês. A demonstração do segundo teorema do deslocamento também está feita lá no vídeo que eu mandei na sexta-feira passada. E ele fala exatamente como calcular a transformada de Laplace desse gráfico deslocado, vamos assim chamar. Tá? Bom, suponha então que uma função f de t tenha transformada de Laplace f de s. Qual é, então, a transformada de Laplace desse produto da função de Heaviside, da função degrau, o a de t, vezes a função f transladada, vezes f de t menos a? O resultado da transformada de Laplace desse produto é a transformada de Laplace da função f multiplicada pela exponencial de menos a s. Note aqui, a é onde você tem a descontinuidade. Bom, é onde você tem o salto. E esse A que aparece aqui, aparece nessa exponencial. Exponencial de menos AS vezes f de s. Bom, em particular, pessoal, se você tomar a função f como sendo a função constante 1, você então está calculando a transformada de Laplace da função degrau. Qual é a transformada de Laplace da função degrau? É a exponencial de menos AS vezes a transformada de Laplace da função constante 1. A transformada de Laplace da função constante 1 é 1 sobre S. Ok? Gente, a qualquer momento, vocês querendo, me interrompam, tá? Para perguntar, se quiser perguntar, se não tiver alguma coisa não ficar claro, pode interromper e perguntar, tá joia? Então, tá aqui. Esse teorema é extremamente útil, viu, pessoal? Esse teorema é extremamente útil para, matematicamente falando, para você inverter determinadas transformadas que vão aparecer. E do ponto de vista da modelagem dos problemas, você pode ter uma força externa agindo num sistema que ela não inicia em t igual a 0, ela só vai iniciar no instante t igual a 10, t igual a 20, sei lá. Então, o que você usa para modelar isso é exatamente essa função degrau. Então, se a força externa no seu sistema começa a atuar no instante t igual a 5, você vai multiplicar a função degrau, o 5. E aí você multiplica pela força externa, que vai iniciar a partir do instante t igual a 5. Então, você vai ter um produto desse tipo. O 5 de t vezes f de t menos 5, onde f é a função que caracteriza essa força externa atuando no seu sistema. Bom, eu falo muito sobre essa questão da utilização tanto da função degrau. Hoje eu postei para vocês um vídeo do delta de Dirac, que também tem uma característica similar ao que eu acabei de mencionar, tá? Então, nos vídeos que eu tenho recomendado para vocês, que eu tenho passado para vocês, essa coisa da aplicação fica mais clara. Eu abordo mais apropriadamente. Aqui para a aula, o que eu quero
é me debruçar sobre as situações matemáticas que envolvem o cálculo da transformada de Laplace e o cálculo da transformada inversa. Bom? Então, eu vou começar aqui ó, com um exemplo em que eu quero calcular a transformada inversa. Então, vou escrever aqui, ó, calcule a transformada inversa. Calcule a transformada inversa. Dessa função aqui, ó. Exponencial de menos 2s vezes s menos 1 exponencial de menos 2s vezes s menos 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. Então, veja só. Esse quociente, a gente trabalhou com ele, não com ele exatamente, mas com algo desse tipo, nós trabalhamos com ele na aula de quarta-feira passada, na nossa outra aula síncrona. Então, o que tem de diferente aqui nessa situação é essa exponencial de menos 2s. Mas essa exponencial de menos 2s, ela aparece aqui, ó, no segundo teorema do deslocamento, tá? E aqui é sempre importante, olha, toda vez que aparecer uma exponencial negativa multiplicando uma expressão, tá? Esse produto representa uma transformada de Laplace, toda vez que essa exponencial aparecer, isso deve remeter a vocês diretamente o segundo teorema do deslocamento. Porque o que ele diz é o seguinte, olha, se aparece uma exponencial multiplicando a transformada de Laplace de alguma função, significa que esse produto é, na verdade, a transformada de Laplace de uma função de Heaviside, de uma função degrau, multiplicando a função f transladada. Então, aqui apareceu a exponencial de menos 2s multiplicando essa função aqui. Essa função, eu estou chamando ela da h de s. Essa h de s é a transformada de Laplace de uma função hzinho. Ponha isso. Nesse contexto, com essa notação que eu estabeleço aqui, eu posso afirmar que o produto da exponencial de menos 2s vezes essa h de s é, na verdade, a transformada de Laplace da U2 de t. Então, nesse caso aqui, o meu A é igual a 2. Esse A aqui do teorema ó, é igual a 2. E a função Hzinho está fazendo o papel da função Fzinho. Então, o produto exponencial de menos 2s vezes h de s é a transformada de Laplace da U2 de t vezes h de t menos 2. Então, toda vez que aparece essa exponencial, você tem que lembrar imediatamente do segundo teorema do deslocamento. Identifica isso daqui como a transformada de Laplace de alguém, de uma função hzinho de t, e aí, então, esse produto é a transformada de Laplace de U2 de t vezes h de t menos 2. E dessa forma, a transformada inversa de f de s é dada aqui, ó, U2 de t vezes h de t menos 2. É claro que você ainda não sabe quem é h, mas você já deu um passo grande, você já identificou a transformada inversa que você queria, a menos de descobrir quem é essa h. E aí, essa h, você vai fazer aquele cálculo, você vai fazer aquela brincadeira que nós fizemos na aula de quarta-feira. Tudo bem? Vamos, então, agora inverter h de s, tá? Para inverter h de s, eu começo observando que esse denominador, s ao quadrado mais 2s mais 5, não possui raiz. O discriminante aqui vai dar 4, vai dar menos 16, o discriminante dessa equação, não possui raiz real, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar quadrado nesse denominador. E esse denominador, então, eu posso escrevê-lo como s ao quadrado mais 2s mais 1, mais 4. 1 mais 4, 5. Tá vendo?
E agora, esse pedaço aqui é S mais 1 ao quadrado, S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá certo? Esse denominador é o denominador típico da transformada de Laplace do seno e do cosseno, tá certo? Nesse caso aqui eu tenho que A igual a menos 1 e B igual a 2, só para quem quiser depois dar uma consultada lá na aula de quarta-feira, na anotação da aula de quarta-feira, o A aqui é menos 1, o B aqui é 2. Então, eu vou precisar agora, uma vez que eu identifiquei esse denominador como denominador da transformada de seno e cosseno, eu vou precisar identificar o numerador para fazer aparecer tanto o numerador da transformada de Laplace do seno, quanto o numerador da transformada de Laplace do cosseno. Para fazer aparecer a transformada de Laplace do cosseno, eu preciso fazer aparecer S mais 1 aqui em cima. Só que aqui fica facilitado, porque o menos 1 eu posso escrever como 1 menos 2. E aqui eu já tenho o S mais 1 da transformada de Laplace do cosseno, e eu já tenho o 2 no numerador da transformada de Laplace do seno. Essa expressão aqui, então, eu posso escrevê-la como essa diferença, S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 sobre S mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí, como eu já tinha antecipado, isso daqui é a transformada de Laplace do cosseno, só que é a transformada de Laplace do cosseno avaliada em S mais 1. Transformada de Laplace do cosseno avaliada em S mais 1, menos a transformada de Laplace do seno avaliada também em S mais 1. Certo? E aí, por consequência do primeiro teorema do deslocamento, que a gente também viu na aula de quarta-feira, isso daqui é, já que está sendo avaliada em S mais 1, então o valor de A é menos 1, isso daqui é a exponencial de menos t cosseno de 2t, transformada de Laplace da exponencial de menos t, vezes o cosseno de 2t, menos a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o seno de 2t. Logo, a função hzinho de t, a função hzinho de t, que eu estava procurando, é igual a exponencial de menos t vezes cosseno de 2t menos seno de 2t. Bom, deixa eu só diminuir aqui um pouco a tela para a gente voltar lá em cima. Olha aqui, ó. Cadê o que eu quero mostrar para vocês? Aqui. Opa. Isso. A função, a transformada inversa que eu queria calcular, ela era dada pelo produto da degrau U2 vezes H de T menos 2. Só que eu não sabia quem era a H. Agora eu descobri quem é a H. Então eu posso finalmente escrever, né, qual é a transformada inversa. A transformada inversa da f de S é a U2 de T vezes H de T menos 2. Opa, peraí que aqui tem um erro. Que não é igual, isso aqui é vezes a exponencial não... tá vendo? Eu estou avaliando a H em T menos 2. Então, aqui no lugar do T, eu vou colocar T menos 2. No lugar do T, eu vou colocar T menos 2. Então, a transformada inversa da f de S é a U2 de T vezes a exponencial de menos T menos 2 vezes cosseno de 2 menos 2 vezes T menos 2 menos seno de T menos 2. Tá? Então, gente, aqui é importante, eu quero voltar e frisar bem isso com vocês, ressaltar bem isso com vocês. Toda vez que você estiver calculando uma transformada inversa, e aparecer uma exponencial negativa multiplicando uma expressão, essa exponencial negativa precisa te remeter diretamente a esse segundo teorema. Tá? No fim das contas,
você acaba tendo que inverter a função f de s, tá? Porque a exponencial, o teorema já te diz como tratar. Olha, para inverter essa expressão, tá? A inversa dessa expressão aqui é a função UA de t vezes f de t. Deixa eu até escrever isso aqui em cima, ó. Tá? Deixa eu até escrever isso aqui em cima em vermelho, ó. A transformada inversa de exponencial de menos AS vezes f de s é igual a UA de t vezes f de t menos a, tá bom? A propriedade aqui se relacionando. Então, toda vez que aparece essa exponencial, no fim das contas, você precisa inverter mesmo, é a função f grande. Porque, vamos pensar assim, a parte da inversão da exponencial já aparece aqui, na função degrau, multiplicando a função f. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver um PVI agora. Vamos resolver um PVI agora, em que eu vou precisar usar o teorema, o segundo teorema do deslocamento. Eu vou ter que usar o segundo teorema do deslocamento várias vezes, tá? Então, o PVI é o seguinte: y duas linhas, mais 2y' mais 5y, igual a t vezes o 2 de t. Então, note que aqui você tem essa função t vezes o 2 de t. Você está multiplicando aqui, ó, a função t pela função degrau U2, certo? Como é que você resolve esse problema? Esse problema, essa função aqui tem uma descontinuidade. Então, como é que nós vamos tratar? Vamos tratar direto usando a transformada de Laplace. Para você resolver um PVI usando a transformada de Laplace, o que você faz é calcular a transformada de Laplace da equação, certo? Calcular a transformada de Laplace da equação e, ao fazer isso, suas condições iniciais já vão ser automaticamente absorvidas no cálculo, tá certo? Depois o que você vai fazer é, calculou a transformada de Laplace da equação, você vai ser capaz de identificar qual é a transformada de Laplace da solução do seu PVI. Você identifica diretamente, ao calcular a transformada de Laplace da EDO, quem é a transformada de Laplace da solução do PVI. Uma vez que você sabe qual é a transformada de Laplace da solução do PVI, você pode invertê-la e obter a solução do PVI. Funciona dessa maneira. Aqui a gente vai enfrentar uma certa dificuldade, exatamente por causa dessa parcela. Bom, foi proposital, exatamente para a gente enfrentar essa dificuldade aqui, então vamos passar por ela. Então vamos lá, ó. Calculando a transformada de Laplace da EDO, eu vou primeiro usar a propriedade de linearidade, que diz o seguinte: a transformada de Laplace de uma soma é a soma das transformadas de Laplace. Então, a transformada de Laplace da derivada segunda, mais duas vezes a transformada de Laplace da derivada primeira, mais 5 vezes a transformada de Laplace da própria função y. Vai ser igual à transformada de Laplace da função U2 de t vezes t. E aqui aparece o nosso primeiro problema. É claro, essas daqui não me trazem dificuldade alguma, mas aqui eu tenho um problema. Por quê? Eu tenho aqui a função de Heaviside U2 multiplicado por t. Aí alguém poderia dizer assim, olha, posso usar o segundo teorema do deslocamento, porque tem aqui a função de Heaviside, a função degrau U2. O problema é que, voltando aqui em cima, onde
eu coloquei o teorema para vocês, o que ocorre é o seguinte: para calcular a transformada de Laplace de uma função de Heaviside multiplicando uma função, essa função precisa estar deslocada, tá vendo? É o A vezes f de t menos A. E lá no exemplo, na EDO que eu estou resolvendo, eu tenho aqui o 2 de t vezes a função t. A função t não está deslocada. Veja, deixa eu fazer um parêntese lateral aqui com vocês. A função f de t igual a t, tá? A função f de t igual a t, se eu for calcular f de t menos 2, o resultado disso daqui é t menos 2 e não t. Então, essa função f de t que está aqui, ela não está transladada. Eu não posso aplicar o segundo teorema diretamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adequar essa expressão. Da seguinte forma. Olha, a U2 de t, aqui no lugar do t, precisava aparecer um t menos 2. Só que para aparecer um t menos 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha adicional aqui que eu acho que a explicação vai ficar melhor. No lugar do t, eu quero fazer aparecer t menos 2. Então, vai ficar aqui, ó, o 2 de t vezes t menos 2. Mas como eu subtraí 2 aqui, eu preciso somar 2 também. Mais 2. E aí, agora, essa expressão ficou o 2 de t vezes t menos 2. E agora sim, a função f de t igual a t está transladada. Tá? A função f de t igual a t está calculada em t menos 2, só que eu ganhei uma parcela adicional, que é a parcela mais 2 vezes o 2 de t. Isso não vai me representar grandes dificuldades, tá bom? Bom, agora sim eu posso calcular a transformada de Laplace do produto U2 pela função t. A transformada de Laplace desse produto, na verdade, é a transformada de Laplace dessa soma. E agora, o segundo teorema do deslocamento me diz o seguinte: a transformada de Laplace da função U2 de t vezes a função t menos 2, que é a função t avaliada em t menos 2, transladada, vai ser a exponencial de menos 2s, por causa da função de Heaviside que apareceu ali, vezes a transformada de Laplace da função t. A transformada de Laplace da função t é 1 sobre s ao quadrado. Então, está aqui, ó, 1 sobre s ao quadrado. Mais 2 vezes a transformada de Laplace da função U2, e aqui eu não tenho problema nenhum. A transformada de Laplace da função degrau U2 de t é a exponencial. Opa, desapareceu tudo. A transformada de Laplace da função degrau U2 é a exponencial de menos 2s sobre s. Então, aquele pedacinho direito que eu tinha uma dificuldade inicial, eu acabei de transpor essa dificuldade, tá? Transpus essa dificuldade com esse parênteses que eu fiz aqui. E agora, então, eu posso voltar na minha equação. A transformada de Laplace da derivada segunda é igual a s ao quadrado vezes y de s, menos s vezes y de zero, menos y' de zero. Como eu falei para vocês, ao calcular a transformada de Laplace da EDO, as condições iniciais vão aparecer direta aqui, ó. Elas já são absorvidas pela técnica de solução, tá? Então, transformada de Laplace da derivada segunda, mais 2 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira, que é s vezes y de zero, s, menos y'zinho de zero, tá? E aqui só uma observação, olha, y de s, esqueci de escrever isso antes, y de s é a transformada de Laplace da minha incógnita, y de t, bom? Mais a transformada de Laplace de y de s, como eu acabei de escrever de y de t, é a própria y de s, mais 5 vezes y de s. Isso é igual à transformada de Laplace de u2 vezes t, que eu calculei aqui agora há pouco. Então, isso é igual a
essa expressão aqui, ó. Exponencial de menos 2s sobre s ao quadrado, mais 2 vezes exponencial de menos 2s sobre s. Aqui agora vai começar a aparecer uma dificuldade de nomenclatura, porque o meu s acaba se assemelhando muito ao 5. Nesse problema aparece um 5. Mas vamos lá. Veja bem, pessoal. Usando as condições iniciais do PVI, eu sei que y de 0 é igual a 0, então essa parcela se anula. Y' de 0 é igual a 1, então fica menos 1 aqui, ó. Y de 0 também é igual a 0. Então, colocando o y de s em evidência, ó, o y de s aparece aqui, ó, nessas três parcelas, ó, y de s aparece multiplicando o s ao quadrado, multiplicando o 2s e multiplicando isso daqui. Então, fica y de s que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 5. E o menos 1 sobrou aqui, tá bom? Esse menos 1, então, eu vou passar ele para cá. Esse menos 1 aqui, ó, virou esse 1 aqui. E agora, esse polinômio quadrático, s ao quadrado mais 2s mais 5, que está aqui multiplicando o y de s, vai passar dividindo as três parcelas. Então, ele passa dividindo a exponencial de menos 2s sobre s ao quadrado. Bom? Então, vai ficar aqui, ó, exponencial de menos 2s vezes 1 sobre s ao quadrado vezes s ao quadrado mais 2s mais 5. Ele vai passar dividindo esse cara aqui também, ó. Então, fica 2 vezes exponencial de menos 2s vezes 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 2s mais 5, mais 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 5. E aqui, gente, uma coisa que vocês nunca devem fazer, tá? Uma coisa que vocês nunca devem fazer é querer somar essa expressão. Por quê? Porque cada um desses pedaços que estão marcados aqui, ó, cada um desses pedaços vai ser invertido de uma maneira diferente. E somar essa expressão, ao invés de ajudá-lo, vai mais complicá-lo do que qualquer coisa, tá? Então, toda vez que você tiver uma soma de parcelas como essa, deixa elas do jeito que está, tá? Deixa ela do jeito que está. Não vá mexer, que isso só vai piorar a sua situação. Mas aí, eu já, né, preparando para usar o segundo teorema do deslocamento, eu estou chamando esse quociente de H de S, estou chamando esse quociente de G de S, e estou chamando esse quociente de F de S. Bom, com essa nomenclatura, a minha função y de s, quem é y de s? Y de s é a transformada de Laplace da solução do PVI. Y de s, então, ele pode ser escrito como exponencial de menos 2s vezes h de s, mais 2 vezes exponencial de menos 2s vezes g de s, mais f de s. E aí, cada uma dessas funções que eu defini, h de s, g de s e f de s, cada uma delas é a transformada de Laplace de uma função, hzinho de t, gzinho de t e fzinho de t, respectivamente. Então, o que que acontece? A minha y de s, eu posso escrevê-la da seguinte forma. Exponencial de menos 2s vezes h de s, pelo segundo teorema do deslocamento, esse produto, na verdade, é a transformada de Laplace da função degrau U2 vezes h de t menos 2. Hzinho de t menos 2. O produto exponencial de menos 2s vezes g de s é a transformada de Laplace da função degrau U2 vezes a função g de t menos 2. Por fim, a f de s é apenas a transformada de Laplace da função fzinho de t. E dessa maneira, pessoal, agora novamente usando a linearidade da transformada de Laplace, a transformada de Laplace dessa soma, essa soma de transformadas de Laplace
é a transformada de Laplace dessa soma que eu escrevi aqui, ó. A função degrau U2 aparece nessas duas parcelas, então eu aproveitei para colocá-la em evidência. O 2 que multiplica h de t menos 2 menos 2 vezes g de t menos 2 mais f de t. Por que o f de t não está calculado no t menos 2? Ora, porque a f de s não está multiplicada pela exponencial de menos 2s. A função degrau, o 2, só apareceu aqui, ó, nas parcelas onde nós tínhamos a exponencial de menos 2s, multiplicando a h de s e a g de s nesse caso. Bem? Então, y de s, eu consegui identificá-la. Deixa eu apagar aqui, escrever aqui um pouquinho melhor. Esse cara. Opa, eu quero apagar. Esse. Tá? Eu, então, consegui escrever a função y de s. Solução transformada de Laplace da solução como sendo a transformada de Laplace dessa daqui. Ó. Então, a inversa, tá? Y de t é a transformada inversa de y de s. A transformada inversa de y de s me dá a solução do PVI. A solução do PVI é essa que eu acabei de escrever aqui, ó. A solução do PVI é essa função aqui. Tem um problema nessa expressão. Eu ainda não sei quem é Hzinho, eu ainda não sei quem é Gzinho, e também não sei quem é a minha Fzinho. Mas a menos de identificar quem são essas três funções, a menos de identificá-las, eu acabei de descobrir quem é a solução do meu PVI. A y de t é dada em termos dessa função aqui, ó, o 2. Bom, vamos pensar um pouco em termos do, graficamente, o que significa isso daqui. A função f de t está aqui. Para todo valor de t, f de t está lá. Seja o que quer que ele seja. Por outro lado, esse produto aqui, pessoal, ele só vai começar a funcionar, ele só é diferente de zero a partir do instante t igual a 2. Para todo valor de t menor do que 2, o valor dessa função, o 2 de t, é zero. Então, essa parcela inteira aqui é zero, até que t seja maior ou igual a 2. Então, para todo t maior ou igual a 2, você tem, para todo t menor do que 2, essa parcela inteira aqui é nula. Ou seja, para todo t menor do que 2, y de t é a função f de t. Tá? Quando t for maior ou igual a 2, isso passa a ser somado. Tá? Isso passa a ser somado. Joia? Vamos lá, então. O que falta? Eu já disse que eu já encontrei a solução y de t a menos dessas três funções. O que falta, então, é identificar essas três funções. Joia? E é isso que eu vou fazer agora. Vou lá para cima, nas minhas anotações, fazer o cálculo da transformada inversa de cada uma dessas três. Tá? Cada uma dessas três agora vai ser devidamente invertida. Isso se o whiteboard me permitir, porque hoje ele resolveu me sacanear. Então, aqui eu fiz só uma transcrição, peguei a função h de s e escrevi aqui, ó. H de s é 1 sobre s ao quadrado, que multiplica s ao quadrado, mais 2s mais 5. G de s, 1 sobre s, vezes s ao quadrado, mais 2s mais 5. E f de s, 1 sobre s ao quadrado, mais 2s mais 5. Vocês vão ver que, embora essas funções sejam bem parecidas, né? Tá vendo? Invertê-las é diferente em cada uma das três situações. A situação mais fácil de ser resolvida aqui, é inverter a função f de s. Tá? E eu vou começar por aí. Na verdade, isso daqui é bem parecido com um exemplo que eu já resolvi para vocês. Tá?
Bom, o denominador, tá? S ao quadrado mais 2S mais 5, a gente já completou quadrado nele no exemplo de agora há pouco. Esse denominador, ele pode ser escrito como S mais 1 ao quadrado mais 4. E aí ele é o típico denominador da transformada de Laplace do seno e do cosseno. Tá? Onde A aqui é menos 1, B aqui é 2, indicando que eu vou precisar usar aqui o primeiro teorema do deslocamento. Tá? A transformada de Laplace do seno, ela tem, se esse valor de B aqui é 2, ela tem 2 no numerador. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei e dividi por 2 essa expressão, a fim de fazer aparecer exatamente aqui o numerador da transformada de Laplace do seno. Tá? Só que isso daqui, na verdade, é a transformada de Laplace do seno avaliada em S mais 1. Portanto, na verdade, isso daqui é a transformada de Laplace da exponencial de menos t, porque o valor de A aqui ó, é menos 1, exponencial de menos t, vezes o seno de 2t, por causa do B, que aparece aqui. E, portanto, a minha função f de t, como eu disse, é a mais simples de ser identificada. A função f de t é igual a exponencial de menos t vezes seno de 2t sobre 2. Então, aqui eu usei o... Deixa eu fazer uma marcação. Aqui eu usei o primeiro teorema do deslocamento. Nesse exemplo, eu já usei lá atrás o segundo teorema do deslocamento e estou usando aqui agora, vou usar, na verdade, várias vezes, o primeiro teorema do deslocamento. Identifiquei a minha primeira função, identifiquei a função f de t. Vou agora identificar a função g de t. Ou seja, vou calcular a transformada inversa dessa g de s. Então, está aqui g de s. Só que para g de s, como no denominador eu tenho esse produto s vezes s ao quadrado mais 2s mais 5, eu vou precisar decompor essa fração numa soma de frações parciais. Tenho aqui um polinômio do primeiro grau, tenho aqui um polinômio do segundo grau, então eu tenho as duas parcelas. A parcela referente ao polinômio s do primeiro grau, constante a no numerador. E a parcela referente ao polinômio s ao quadrado mais 2s mais 5 no denominador, com seu polinômio linear aqui no numerador. E aí agora, fazendo a continha, ó, eu vou então, a soma dessa fração parcial, o denominador vai ser o produto entre esses dois denominadores. Esse produto dividido por S sobra S ao quadrado mais 2S mais 5, então ficou A vezes S ao quadrado mais 2S mais 5. Esse produto dividido por esse polinômio do segundo grau vai sobrar o S, então fica BS mais C vezes S. E aqui agora, gente, o que eu tenho é essa fração igual a essa fração. Como elas têm o mesmo denominador, o numerador também tem que ser igual. Só que aqui eu tenho uma comparação de uma função, de um polinômio constante 1 com um polinômio do segundo grau aqui, ó. Eu tenho AS ao quadrado mais BS ao quadrado mais 2AS mais CS mais 5A. Então, eu tenho aqui um polinômio completo do segundo grau, enquanto aqui eu tenho só um polinômio constante igual a 1. Como é que eu vou fazer? Vou comparar os coeficientes mesmo. Então, qual é o coeficiente do S ao quadrado? Bom, o coeficiente do S ao quadrado nesse numerador é zero. E qual é o coeficiente do S ao quadrado aqui? A, S ao quadrado, mais B, S ao quadrado. Então, o coeficiente do S ao quadrado é A mais B. A mais B igual a zero. Qual é o coeficiente do S nesse polinômio? Eu tenho aqui, ó, 2 vezes A e eu tenho aqui C vezes S. Então, o coeficiente do termo linear é 2A mais C
E qual é o coeficiente do termo linear nesse polinômio constante? 0. Por fim, sobrou o termo constante do lado direito. O termo constante do lado direito é 5A. Então, 5A igual ao termo constante do lado esquerdo, 1. 5A igual a 1. Daqui, então, eu tiro que A é igual a 1/5. B igual a menos A. Então, B igual a menos 1/5. C igual a menos 2 vezes A. C igual a menos 2/5. E está aí, então, a minha decomposição dessa fração em uma soma de frações parciais. 1/5 vezes 1 sobre S, a primeira parcela, menos 1/5, estou colocando 1/5 em evidência, tanto no B quanto no C ele aparece, menos 1/5 multiplica S mais 2, sobre S ao quadrado mais 2S mais 5. E agora, essa primeira parcela, 1 sobre S, é a transformada de Laplace da constante 1, fácil de ser resolvido. E isso daqui eu vou tratar exatamente como eu fiz ali em cima. Só que agora eu vou ter duas parcelas. Uma parcela devido ao cosseno da transformada de Laplace do cosseno e uma parcela devido à transformada de Laplace do seno. Aí alguém pode falar assim, já tenho 2 aqui, então eu vou escrever S mais 2, poderia. Só que aí esse S sozinho não vai ser transformado no cosseno. Então o que eu faço? Eu escrevo da seguinte maneira. Eu escrevo S mais 2 assim, ó. S mais 2, eu posso escrever como S mais 1, porque aí eu já garanto o numerador do cosseno, tá? Mais 1/2 vezes 2. 1/2 vezes 2 dá 1. S mais 1. Mais 1 dá S mais 2. Então, não alterei. Só que aí, agora, esse 2 aqui é o 2 que vai fazer aparecer a transformada de Laplace do seno, tá? Então, essa manipulaçãozinha, ela sempre acontece quando você vai trabalhar com essas inversões. Dessa forma, pessoal, veja, G de S é a transformada de Laplace da função constante 1. 1 sobre S é a transformada de Laplace da constante 1. Menos exponencial de menos t vezes cosseno de 2t. Essa parcela aqui, ó, é a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o cosseno de 2t. Menos 1/2 da transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o seno de 2t. Então, a minha G de S fica identificada como a transformada de Laplace dessa soma, dessa combinação que aqui está. G de S é a transformada de Laplace dessa combinação que aqui está. Ok? Portanto, G de T, a inversa de G de S, é igual a essa expressão aqui. Determinei a segunda transformada inversa que eu preciso. Terminei a G de T. Lembre-se, a solução do meu PVI era definido, a solução do meu PVI está escrita aqui embaixo. Deixa eu arrastar aqui para você. A solução do meu PVI, cadê ela? Bem aqui para baixo, né? Não, a solução, aqui, ó, a solução do meu PVI está aqui. Depende de F, que eu já determinei. Depende de G, que eu já determinei. Depende de H. Bom? Então, vamos lá. Terminar essa conta, porque agora resta eu calcular a inversa da função h de S. Bom? Então, a função h de S está aqui. Novamente, vou decompor em frações parciais, porque eu tenho esse produto S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 2S mais 5, certo? Quando você tem potências de um termo linear no denominador,
para cada, você vai colocar uma parcela, o número de parcelas referente a esse fator é igual à potência que aparece aqui. Então, você vai ter duas parcelas, sendo que você começa sempre do S e vai aumentando a potência. Então, nesse caso, como eu tenho duas, A sobre S mais B sobre S ao quadrado, certo? Essas duas parcelas são referentes ao S ao quadrado que aparece aqui. E a parcela referente ao S ao quadrado mais 2S mais 5, que é um polinômio de segundo grau sem raiz, né? Você tem esse termo linear. E aí a brincadeira é a mesma. Você soma essas frações. Então, olha, a soma dessas frações, o denominador vai ser S ao quadrado vezes S ao quadrado mais 2S mais 5. Quando você divide esse produto por S, sobra S vezes S ao quadrado mais 2S mais 5. Quando você divide esse denominador por S ao quadrado, sobra o quê? S ao quadrado mais 2S mais 5. E por fim, quando você divide esse denominador por S ao quadrado mais 2S mais 5, sobrou só o S ao quadrado multiplicando CS mais D. Bom? E aqui eu vou fazer de novo a mesma comparação que eu fiz agora há pouco. Só que agora eu tenho aqui o polinômio constante 1 igual a esse polinômio do lado direito aqui. Esse polinômio do lado direito ó, tem A vezes S ao quadrado, tem A vezes S ao cubo. Então eu tenho o termo cúbico aqui, ó, e que também aparece quando eu multiplico S ao quadrado vezes CS. Então eu vou fazendo as comparações. O termo cúbico, qual é o coeficiente? Do lado esquerdo é 0. E do lado direito? A mais C. Portanto, C igual a menos A. O termo quadrático aparece aonde? O termo quadrático vai aparecer quando você multiplicar AS por 2S. Então, eu tenho aqui 2A. O termo quadrático aparece quando você multiplicar B por S ao quadrado. Então, eu tenho aqui B. E o termo quadrático também aparece quando você multiplica S ao quadrado por D. Então, o termo quadrático é 0 do lado esquerdo e do lado direito é 2A mais B mais D. Então, D é igual a menos 2A menos B. Vou escrever isso. O termo linear S elevado a 1 é 0 do lado esquerdo e do lado direito é 5A mais 2B. Portanto, A é igual a menos 2B sobre 5. E, por fim, o termo constante do lado esquerdo é 1. E o termo constante do lado direito só aparece aqui, ó, 5B. Então, 1 é igual a 5B, o que me dá B igual a 1 quinto. E aí, usando as equações anteriores, eu tenho A igual a menos 2 sobre 25, basta substituir nessa equaçãozinha. Já que C é igual a menos A, C é igual a 2 quintos, tá certo? E D vai ser igual a menos 2 vezes A, então menos 4 vezes... C não é 2 sobre 25, não? C é 2 sobre 25, tá errado. É isso mesmo. E eu errei ali no B também. Aí, tá vendo como é que é bom usar as anotações da aula anterior? A gente corrige os nossos erros. Que atenção, hein? A essa altura do campeonato. Muito bom. C igual a... C igual a 2 sobre 25. Perfeito. E D também está errado, olha. D vai ser 4 sobre 25, certo? 4 sobre 25 menos B, que é 1 quinto. Então, D vai dar... Quanto que vai dar D? Deixa eu apagar aqui. Menos 1 sobre 25? Não. Menos 1? Não, porque vai dar 20. É isso mesmo. Menos 1. Ó, menos 1 sobre 25. Eu vou ter que fazer umas correçõezinhas aqui embaixo agora, porque uma vez que eu calculei errado esses coeficientes, eu vou precisar corrigi-los. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui.
Então, ó, A é menos 2 sobre 25. O A está ok. O B, 1/5, também está ok. O C é mais fácil eu colocar o 25 em evidência. Espera aí. Mais fácil eu corrigir assim. Mais fácil eu colocar o 25 aqui do lado de fora. Apagar esse cara daqui. Aqui vai ficar 2. Aqui também vou apagar. O C, o 2 está jóia. O D aqui, que apagar. Aqui. Então, aqui é 2 vezes 1 sobre S. Aqui vai aparecer um 5, porque o B é 1/5. Como eu coloquei o 1 sobre 25 em evidência, tem que aparecer um 5 ali. Aqui vai ser 2S menos 1. 2S menos 1. O Tá A bom? não é negativo, não, ali? O A é Menos, negativo. menos Muito. 2. Menos 2. Muito bem. Quem é que está falando? É, a Maria Laura. Ô, Maria Laura, obrigado, viu? Por nada. Muito bom não dar uma aula para ninguém. Menos 2 vezes 1 sobre essa, então temos aqui que corrigir. Eu acho. Não, não vou apagar tudo, não. Eu vou ter que apagar esses coeficientes aqui. Esse 2, talvez não. Vai ficar isso daí, mas vamos ter que mudar. Então, aqui é 1 sobre 25 da transformada de Laplace de menos 2 sobre S mais 5t. Eu já explico isso. Aqui vai ser 2 mesmo. E aqui, 2S menos 1. Vamos refazer essa conta aqui, ó. Dois S menos 1, esse cara aqui, 2S menos 1, opa, 2S menos 1, eu posso escrever como sendo 2S mais 1 mais 3. Não, menos 3. Menos 3. Ok? Então, isso daqui é 2 vezes 2S mais 1. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Vou multiplicar e vou dividir por 2. Por quê? Exatamente por causa da mesma coisa que eu fiz ali agora há pouco. Tá? Mesma coisa que eu fiz ali agora há pouco. Eu preciso fazer aparecer as transformadas de Laplace de seno e cosseno. Tá? Preciso fazer aparecer as transformadas de Laplace de seno e cosseno. É por isso, então, olha... É por isso, então, que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, olha só. 1 sobre S é a transformada de Laplace da constante, tá? É a transformada de Laplace da constante. Então, a transformada de Laplace de 2/5 é 2/5. Pronto. Isso aqui é 2. É difícil escrever um 5 diferente do S, mas estou tentando. Então, isso daqui, menos 2 menos 2 sobre... Aqui tá faltando um 5, né? Ô, diabo. Não, gente, o S e o 5 estão me matando aqui hoje, viu? Puta merda. Pera aí.
Deixa eu apagar aqui de novo. Aqui é a transformada de Laplace de menos 2, tá? Isso daqui era menos 2 vezes 1 sobre S. Menos 2 sobre S é a transformada de Laplace da constante 2, menos 2. 5 sobre S ao quadrado, 5 sobre S ao quadrado é 5 vezes a transformada de Laplace da função t. A transformada de Laplace de t é 1 sobre S ao quadrado. Então, 5 sobre S ao quadrado é a transformada de Laplace de 5t. E agora, 2S menos 1 eu posso escrever dessa forma. 2 vezes S mais 1, certo? 2 vezes S mais 1, menos 3 meios de 3 meios vezes 2. Então, o S mais 1 sobre esse polinômio é a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o cosseno de 2c. É o mesmo cálculo que eu fiz ali agora há pouco, na G de S. Tá? S mais 1 vezes esse camarada é a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o cosseno de 2t. E 2 sobre S ao quadrado mais 2S mais 5 é a transformada de Laplace da exponencial de menos t vezes o seno de 2t. Então, 2 vezes S mais 1 sobre esse denominador é 2 vezes a exponencial de menos t cosseno de 2t, a transformada de Laplace disso, menos 3 meios da exponencial de menos t vezes o seno de 2t. Então, eu consigo identificar a função h de S como sendo a transformada de Laplace dessa soma que aqui está. Portanto, Hzinho de t é a transformada inversa da Hzona de S. Hzinho de t era a última que eu precisava calcular. Eu vou precisar reescrever aqui. Tem que fazer umas correções. Deixa eu pegar ali, ó. Apagar. Minha Hzinho de t. Esse camarada aqui também. Hzinho de t é igual a 1 sobre 25, que multiplica menos 2, mais 5t, menos 3 meios do seno. A exponencial de menos t eu coloquei aqui em evidência, tá? E aí agora fica só um detalhe. Eu calculei as inversas da h de S, da g de S e da f de S. Com isso, eu identifiquei quem é Hzinho de t, Gzinho de t e Fzinho de t. Algum mais afoito poderia querer escrever de forma explícita a função y de t, substituindo aqui a função h, substituindo a função g e substituindo a função f. Só que, a julgar pelo tamanho dessas expressões, para h, para g e para f, é proibitivo e desnecessário você fazer essa substituição ao final. Uma vez que você já deixou explícito que a função solução do PVI, a função y de t, está definida explicitamente em termos de h, g e f, e você determinou explicitamente quem são h, g e f, não é necessário substituir, tá? Em geral, quando aparece o segundo teorema de deslocamento e você aplica para resolver aí o PVI, você deixa indicado, olha, y de t é a Heaviside tal, multiplicando alguém lá. E aí você vai e identifica posteriormente esse alguém, não é necessário a substituição. A menos que seja uma expressão simples de ser substituída, o que não é o caso
o que não é o caso desse exemplo especificamente. Tá bem? Aí, então, a gente termina de resolver o PVI ao calcularmos as inversas que estavam faltando. Salvo algum erro, depois vocês podem procurar, acho que o restante está tudo certo, tirando aquelas continhas que a Maria Laura, bem atenta, me apontou. Bom? E era isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Vocês têm perguntas a respeito disso? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo. Eu vou disponibilizar também essas anotações, tá bom? Na quarta, hoje, gente, eu disponibilizei o estudo dirigido sobre o delta de Dirac, tá? Que é a última parte sobre as transformadas de Laplace, disponibilizei lá para vocês. Na quarta-feira eu vou discutir, na última aula, então, sobre o delta de Dirac, e na sexta-feira a avaliação. Lembrando que a lista de exercícios, ela deve ser entregue na sexta-feira às 18 horas, e aí na sexta-feira às 18h50 eu abro a prova para vocês. Eu ainda não decidi se eu vou deixar essa prova de vocês até o sábado ou até o domingo. Talvez eu deixe até o domingo, porque aí vocês têm 2 dias. Mas eu não me decidi por isso ainda não, tá? De qualquer forma, vai ser naquele mesmo esquema. Eu disponibilizo a prova com tempo de pelo menos 24 horas para vocês fazerem. Tá joia? Ô, Carlos, a Oi, substitutiva Thaís. também vai ser assim? Oi? A substitutiva também vai ser assim, com pelo menos 24 horas para a gente fazer? Não, isso eu não defini ainda, Thaís. Isso eu ainda não decidi, não, Pensa com tá? carinho. Nem a Pensa substitutiva, com nem o carinho. exame especial. Tá, joia. Tá bom, então, pessoal? Era isso por hoje. Boa noite para vocês, viu? Bom descanso, um bom fim de semana, bons estudos, tá? Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Muito obrigado, professor. Valeu. Alô, Guilherme.